química de Donald Trump com Lula, ou pelo menos a química que Trump falou que teve com Lula lá na ONU. Vamos debater aqui sobre isso, sobre a fala de Donald Trump e como isso impacta aqui na política brasileira, porque os bolsonaristas andaram, de alguma forma, dizendo que isso é uma vitória. A esquerda também falou que é uma vitória. Afinal, quem ganhou com isso tudo? A gente vai debater aqui nesse vídeo sobre isso e também vamos ver alguns recortes do que o Trump falou. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vem com a gente para mais conteúdo como esse. Eu sou o Júnior Grins e junto com o Everton Maciel nós debatemos a política brasileira sobre todos os seus aspectos. Aqui não tem paixão, aqui tem muita racionalidade para avaliar os fatos. Mas vamos seguindo por aqui porque o Donald Trump surpreendeu a todos. O Lula fez um discurso muito altivo, falando de soberania, deixou claro que não vai permitir a interferência de uma nação estrangeira aqui no Brasil, mas Trump também deu o seu recado e de alguma forma usou bom humor. Trump foi num discurso mais improvisado, né, ao estilo dele, mas no fundo o Trump quer mesmo ganhar espaço para negociação, uma vez que, na minha opinião, com os últimos acontecimentos em relação à briga tarifária com o Brasil, os Estados Unidos perderam muito mais do que ganharam. Então o Trump está tentando de alguma forma reverter isso. E vamos ver um pouquinho do que Trump falou. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. Trump, de alguma forma, começa falando ou tentando justificar as tarifas, né, dizendo que houve perseguição de cidadãos americanos, aquela coisa toda de rede social, aquilo tudo, né, enfim, falando que o Brasil tarifava também os Estados Unidos, aquela coisa que Trump já vem falando, que ele precisa de alguma forma justificar as tarifas. E também agora Trump foi, digamos assim, por uma quebrada de asa, ou sei lá, um afago, ele deu um aceno para o Lula como para dizer assim, olha, eu quero negociar, eu quero que você sente comigo, né? E a gente já vai debater sobre isso, mas olha como é que foi o aceno de Trump para Lula. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Aqui ele faz uma brincadeira, né? Ele diz que gostou do Lula e quando ele não gosta, não gosta e não tem negócio. Claramente ele é um aceno, e aí os bolsonaristas falaram muito disso nas redes sociais, e eu quero fazer um parênteses assim, olha, o Trump botou o Lula nas cordas, porque agora o Lula é obrigado a negociar ou é obrigado a ceder, e Trump vai agora impor o que ele quer e vai fazer o que o Lula vai ter que fazer o que o Trump quer. Na verdade, não. Na verdade, é subestimar um pouco a capacidade de Lula, né? Lula não é por um acaso presidente em 3 mandatos, ele não elegeu o sucessor por acaso. O Lula é um político experimentado tanto internamente quanto em relações internacionais. Lula já negociou com Bill Clinton, já negociou com Bush, já negociou com Obama. Não é um aceno desses que vai fazer com que Lula balance, muito pelo contrário. Lula vai botar aquilo que tem que ser negociado na mesa de maneira muito clara. E o Itamaraty e a diplomacia brasileira é muito bem treinada, é uma das melhores do mundo, a gente nunca pode esquecer isso. E um presidente, seja ele quem for, se ele tiver um pouco de juízo, ele vai ouvir a diplomacia, e a diplomacia vai colocar ele num caminho mais ou menos tranquilo, e vai fazer de tudo para proteger, para não expor o Brasil. Trump faz um aceno, mas Lula muito possivelmente vai trabalhar muito bem com isso. E na prática eu acho o seguinte, o pessoal falou muito
Trump foi um gênio. Não, Trump fez uma boa sacada. Realmente, Trump se mostrou amistoso para tentar ganhar espaço com o Lula. Mas, de alguma forma, Trump também comprovou que ele precisa dar um passo atrás. Trump, que preside uma grande potência, Trump, que é o presidente mais importante do mundo, precisa fazer um afago, um aceno, precisa abanar para um país periférico como o Brasil, se quiser seguir nas negociações, que também são importantes para os Estados Unidos. Trump mostrou ali, de certa forma, que ele recuou. E é o que o Trump faz. O que o Trump, digamos, mais fez nesse mandato, nesse novo mandato dele, é recuar, dar um passo atrás, porque não conseguiu se impor na força, não conseguiu se impor com aquilo que queria e precisa recuar. Isso é um recuo. Quando ele precisa fazer um aceno para público, porque notem, ele poderia ter feito esse aceno de maneira privada, ele fez questão de fazer esse aceno público para dizer que ele sim está disposto a conversar, está disposto a não pegar tão pesado, e esse talvez é o recado que Donald Trump quer passar. Olha, eu posso pegar pesado, mas eu não quero pegar pesado, eu quero pegar leve. Vamos conversar, me perdoa que eu te perdoo, né? Tipo assim, vamos tentar fazer as pazes. E é esse um pouco a cena do Trump. E Lula ganha, e não é uma vitória gigantesca, não é algo para sair comemorando, mas ganha por mostrar que, na sua postura, na sua clareza de postura em relação a isso, fez com que Donald Trump tivesse que ele recuar disso tudo e fazer um aceno público para a questão da negociação. E aí depois ele não podia deixar o Trump de dar mais uma beliscada no Brasil e também no Lula, né? Porque Trump é Trump. But also in the past, Brazil, can you believe this? Unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. E aqui Trump faz digamos assim, dá o golpe de misericórdia naquilo que ele pensa enquanto mundo, né? Que é o mundo multipolar. Cada vez está mais claro isso. Trump deixa claro, o Brasil só pode prosperar, o Brasil só vai dar certo se for do nosso lado, e se não for com a gente, não vai dar certo. Ou como quem diz, olha, o Brasil precisa estar mais alinhado com a gente, o Brasil tem que ser nosso amigo para dar certo. E isso é a questão multipolar. O Donald Trump, muito claramente, e não é uma postura só dele, é uma postura que vem também de outros governos norte-americanos, de querer a América do Sul com que eles sejam um país mais influente. O grande problema disso é que a China é muito mais rentável, é muito mais lucrativa, é muito mais amiga do ponto de vista de compartilhar as suas riquezas, seus ganhos e toda a sua atividade com esses países do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem muito mais espaço para isso. Os Estados Unidos é aquela, digamos assim, aquela grande corporação que precisa abrir novos mercados ou voltar a ter os mercados que tinha, mas não tem mais muita capacidade de investimento, o que a China tem. E é por isso que os Estados Unidos tem que criar alguns artifícios, e é por isso que o Donald Trump está criando algumas artimanhas para tentar dificultar. E não é que eu não vejo que Trump quer expulsar a China da América do Sul, ele quer fazer com que os Estados Unidos continue sendo um grande país e com muita influência e seja principalmente o maior influente nessa região. Nós não podemos esquecer que há 25, talvez 30 anos atrás, a gente falava de ALCA, a gente falava de relações regionais, onde os Estados Unidos era completamente o protagonista e dava completamente as cartas, e os outros países eles eram submissos a isso. E hoje isso praticamente está descartado. Hoje nós falamos de uma Bolívia, Peru, nós falamos de Colômbia, Brasil, esses países com alto investimento chinês, Venezuela, com altos investimentos chineses, dentro de grandes parcerias com a China, e a China cada vez mais avançando sobre esses países. E é isso que o Donald Trump quer frear na América do Sul, e o Brasil é o principal país da América do Sul, a gente não pode esquecer isso. E essa questão política com Donald Trump e Bolsonaro é uma questão que talvez no mundo ideal, no mundo dos sonhos, Bolsonaro seja o presidente que Trump quisesse
colocar no Brasil. Mas Trump também sabe, e porque ele é inteligente o suficiente, eu não acho que Trump seja burro. Ninguém é presidente norte-americano em 2 mandatos por acaso. Trump sabe que, não conseguindo colocar Bolsonaro, ele precisa ter um alinhamento razoável com qualquer presidente que esteja ali. Então ele tenta de alguma forma ali atrás acenar para o bolsonarismo, assinar para Bolsonaro e tentar entender se Bolsonaro consegue ou não ter chance de ganhar a eleição, mas de fato Trump quer negociar com quem estiver na cadeira. Certo, gente? Concorda, não concorda? Deixa aí o seu comentário, o seu like, sua inscrição, mas sempre com muita educação. Você acompanha conteúdos como esse todas as semanas aqui no nosso canal. Também nós temos o nosso programa Interurbano, onde eu e Everton Maciel debatemos mais fundo esses assuntos, mas acima de tudo você pode estar aqui com a gente sempre, todos os dias. Um abraço, até mais, fui!